convidamos o presidente do Conselho de Administração do CIEE e da Academia Paulista de Letras Jurídicas, Dr. Rui Martins Altenfelder Silva, para fazer a apresentação da palestrante. Bom dia, minhas amigas, meus amigos, minha cara colega Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade. Quero aqui saudar, na pessoa do Luiz Gonzaga Bertelli, todo o corpo funcional da nossa instituição, o Centro de Integração Empresa-Escola. E na pessoa do colega Ricardo Melantônio, todos os membros do Conselho da nossa instituição. Hoje é uma manhã diferente. Diferente porque nós vamos analisar um tema dos mais importantes e cada dia essa relação capital-trabalho vai ganhando importância, principalmente em função dos pronunciamentos dos nossos tribunais, do Poder Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho vem se modernizando. A cada dia nós nos deparamos com uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que acaba se transformando, inclusive, numa súmula vinculante, em casos com repercussão geral, a exemplo do que ocorre no Supremo Tribunal Federal. E tudo isso com implicações nas instâncias inferiores, nos tribunais regionais e nas chamadas varas do trabalho, juntas de conciliação e julgamento. Por isso mesmo, focar o Poder Judiciário na esfera trabalhista, é tarefa importante para todos nós. E focar tudo isso com as lentes e com a palavra de uma profissional competente, como a advogada Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, é mais importante ainda. A doutora Gilda é filha de Javer de Andrade e de Heloísa de Figueiredo Ferraz, e é sobrinha de uma das maiores mulheres guerreiras que o Brasil já teve, a professora Esther de Figueiredo Ferraz, que foi minha colega, minha mestra, companheira em alguns conselhos, curadores e conselhos de administração. E mais do que isso, eu aprendi muito com a professora Esther de Figueiredo Ferraz. E daqui a pouquinho eu vou relembrar a vocês algumas lições que se aplicam a mim, a todos os advogados e, mais ainda, a doutora Gilda, lições da querida professora Esther, que, inclusive, foi escolhida como guerreira da educação, como professora emérita do CIEE, recebendo esse troféu Guerreira da Educação, que esse ano já está na sua 14ª edição. Pois bem, a doutora Gilda, ela é fluente em francês, inglês, espanhol, italiano. Ela está afiliada à Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, onde tem prestado relevantes serviços, principalmente numa área importante, que é a Comissão de Ética. Está afiliada à Associação dos Advogados de São Paulo e ao nosso Instituto dos Advogados de São Paulo. Ela graduou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1981. Especializou-se em Direito Empresarial pela mesma faculdade e concluiu todos os créditos de mestrado e na área de concentração de Direito do Trabalho, tendo como seu orientador
o também saudoso professor Otávio Bueno Magano. Ela tem diversos diplomas e certificados, participou de comissões e conselhos das entidades de classe, participou também de bancas examinadoras em concursos organizados pela Ordem dos Advogados, como, por exemplo, a prova de conhecimentos específicos dos concursos de ingresso à magistratura do trabalho, participou da banca examinadora da prova oral nos concursos de ingresso à magistratura também do trabalho e examinadora da comissão de exame da OAB na área trabalhista. Tem reconhecimento em publicações, diversas publicações, e comendas e honrarias, das quais eu destaco aqui o reconhecimento por mérito e, consequentemente, a outorga da comenda e medalha do Colar do Mérito Judiciário Trabalhista no grau de comendador, outorgado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, por indicação do ministro Ives Gandra Martins Filho, em agosto de 2002. Pois bem, eu lembrava a vocês a professora Esther de Figueiredo Ferraz. O professor Esther, uma vez, me disse: Rui, não deixe de ler o livro L'Avocat, O Advogado, do batonier Henri Robert. Eu não conhecia o livro, fui encontrá-lo num sebo lá do Largo de São Francisco e passou a ser o meu livro de cabeceira. Esther era sábia, sabia precisamente indicar aquelas obras, os pequenos grandes livros, como ela mesma dizia. Eu vou relembrar aqui algumas lições do Henri Robert, que se aplicam como uma luva à Gilda, nossa expositora de hoje. Henri Robert dizia que a advocacia é a mais bela e também a mais penosa das vidas, e, sem dúvida, uma nobre ocupação, mas cujo exercício não pode deixar-se ao abandono, desprovida de regulamentação. A Gilda, desde os seus primórdios formadas, ela se ocupou e participou e participa da Ordem dos Advogados do Brasil, começando pela Comissão de Ética. E na Comissão de Ética é aquela que analisa os procedimentos de todos os nossos colegas e enquadra aqueles que, eventualmente, saiam dos trilhos. A Gilda, portanto, seguindo a lição da sua tia Esther, ela, participando dessas atividades, com o objetivo de não deixar a profissão de advogado ao abandono, desprovida de regulamentação. A Gilda participou também e participa dos chamados exames de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste momento, nós estamos assistindo aí à intenção de mal-intencionados membros do Congresso Nacional de extinguir o exame de ordem. O exame de ordem nada mais é do que a depuração de todos aqueles que passaram pelas faculdades de Direito, tornaram-se bacharéis, porém, ao passar pelo exame de ordem, tornam-se advogados, uma vez aprovados. E o exame de ordem, no Brasil, foi absolutamente necessário em razão da proliferação, do descaminho que tomou a criação de faculdades de direito. Eu costumo até aqui lembrar um exemplo que o presidente atual da Ordem dos Advogados aqui em São Paulo, o Luiz Flávio Borges Durso, contou num programa que participou no meu Diálogo Nacional pela televisão. O Durso dizia: Rui, faculdades de direito
nós temos seguramente, contamos as boas faculdades apenas nos dedos das duas mãos. E olhe lá, ele dizia, eu, pessoalmente, fui visitar algumas, entre aspas, faculdades de direito, acusadas de não terem biblioteca, corpo docente, instalações inadequadas. E fui parar numa cidade do ABCD. Bom, procurei o endereço e lá funcionava uma padaria. Era o endereço da faculdade de Direito. Eu fui conversar com a pessoa que estava no balcão e perguntei, aqui não é uma faculdade de Direito? Ele disse, sim, senhor, só que a faculdade funciona no 2º andar. Durante o dia, ela não funciona, funciona a padaria. E o Durso concluiu dizendo, Rui, veja só, esta faculdade fabricava sonhos de dia e sonhos à noite. A gente ri, mas é triste. Daí a importância do exame de ordem que todos nós, não apenas advogados, mas todos nós, membros da comunidade, temos que prestigiar, a fim de que a nobre profissão de advogado seja realmente respeitada por toda a comunidade, e mais do que isso, todos aqueles que precisam de orientação de um advogado possam entrar nos seus escritórios e ter a certeza que estão conversando com profissionais qualificados. Pois bem, a Esther de Figueiredo Ferraz, saudosa professora Esther, também falava sobre como o advogado deve se portar em termos de petições, arrazoados, apelações, memoriais. E ela usava 3 palavrinhas latinas. Ut vere, ou seja, sinceridade. Breviter, concisão. E ornate dicante, elegante simplicidade. Quer dizer, a petição, o trabalho forense que contiver sinceridade na exposição, concisão nos fatos e elegante simplicidade, será entendido, será acolhido pelos membros do Ministério Público, pelo magistrado, com absoluta certeza de ser lido e considerado. Ao contrário daqueles arrazoados laudatórios, com citações de uma centena de juristas e que simplesmente não dá tempo para um magistrado, um membro do Ministério Público, receber, ler e entender. Dizia também a professora Esther, não irá longe o advogado que, entusiasmado com a sua iniciação, se fiar na facilidade de triunfar. Se ele se descuidar de trabalhar, de escrever para formar estilo, de enriquecer a memória, de renovar e aumentar incessantemente o seu fundo pela observação, pela reflexão, pela conversação e, sobretudo, pela leitura, rapidamente se verá confinado na repetição de banalidades e, a curto prazo, na esterilidade intelectual. E, por último, um advogado não deve ignorar nada do que pode contribuir para o sucesso da causa que patrocina. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, de ter a Gilda como advogada de algumas causas comuns. E tudo isso que a professora Esther, através do livro do Henri Robert, nos ensina, eu vejo que a Gilda pratica com rara precisão. E por isso mesmo, os ensinamentos da Gilda, a participação da Gilda
na Justiça do Trabalho, notadamente na Justiça do Trabalho, significa tranquilidade para os seus constituídos e absoluta certeza de que o resultado será aquele que, de melhor, em função das nuances da causa, puder ser acolhido pelo Poder Judiciário. Mas eu encerro aqui a apresentação da Gilda, porque ela também é preocupada com esse tema que rapidamente eu vou levantar para vocês. Eu acho que num plenário como esse, e num momento como esse que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de refletir sobre a repulsa às questões contra a ética, contra a corrupção que estão acontecendo em nosso país. E a Gilda e a professora Esther sempre foram umas lutadoras contra a corrupção e pela ética na profissão e na política. Nós vimos, neste final de semana, movimentos em vários estados, inclusive aqui em São Paulo, porém, movimentos ainda muito tímidos. 320 mil pessoas participaram no Campo de Marte de um movimento religioso, se não me engano, dos presbiterianos. Nesse mesmo dia, ou melhor, 2 semanas atrás, 1.200 pessoas participaram do movimento ou de um desfile contra ou a favor, entre aspas, da maconha. 1.600 pessoas estiveram presentes no desfile gay realizado aqui em São Paulo. E no movimento contra a corrupção, pela ética na política, no último domingo, em São Paulo, 200 pessoas. Será que a indignação não tomou conta ainda de todos nós? Será que nós vamos ser agentes passivos daquilo que está acontecendo em nosso país? Nós temos que ser ativos, nós temos que protestar, quando possível nas urnas, expurgando da vida política aqueles com ficha suja. E, nesses movimentos, tanto quanto possível, estarmos sempre presentes, como faz a Gilda no terreno que ela atua, que é a Comissão de Ética da OAB e na sua labuta profissional. E concluo aqui, só para a gente deixar marcada essa reflexão, com o famoso trecho do Rui Barbosa na oração aos moços. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Façamos como a professora Esther de Figueiredo Ferraz e como a Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade. Ao invés de termos vergonhas de sermos honestos, de rirmos da honra e de desanimarmos da virtude, vamos nos dar as mãos e, juntos,